Boa noite, alunos. Eu sou o professor Júlio Santana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o método Simplex, tá? É o nosso encontro, é o nosso segundo encontro da sessão número 2, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse método porque na semana passada a gente falou sobre a programação linear, né? Programação linear que é usada mais quando a gente tem uma quantidade de variáveis mais conhecida, né? E o método Simplex, ele já aborda uma questão em que as variáveis não são conhecidas, né? Não tem um padrão de falhas ou um padrão de acontecimentos que defina uma solução linear, né? Por isso a programação linear, né? Não é uma coisa assim, se acontecer isso, a gente vai fazer desse jeito, a gente vai reagir desta forma, tá? O método Simplex, ele aborda outras situações, tá bom? O que a gente não pode esquecer é que o método Simplex, ele apresenta conceitos geométricos também, tá? Então, a gente acaba seguindo a mesma linha que a gente segue para a programação linear, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver aí, tá? Então, o método Simplex se concentra em soluções ótimas, né? Aquelas FP que a gente viu na semana passada, tá? Que são as soluções viáveis em pontos extremos, né? Que é o que atinge o melhor resultado, né? Por isso essa sigla FPE, né? É um método que tem uma série de passos que são executados de forma repetitiva, tá? Então, você vai começar a fazer alguma solução, você vai começar a fazer um passo a passo e você vai seguir esse passo a passo várias vezes, tá? Até você conseguir encontrar o ponto ideal, né? A gente pode lembrar, por exemplo, da receita de um bolo, né? Como que a receita do bolo foi criada, né? Isso daí a gente discutiu, se vocês lembrarem, a gente discutiu em sistema de informações gerenciais, né? Por que que isso foi criado? Como que foi criado? Né? Como que se cria a receita de um bolo? Será que a pessoa recebe uma luz que mostra para ela como que o bolo é feito? Não, claro que não. Ela começou e foi testando, foi colocando uma coisa, outra, foi errando, até que ela de repente começou a acertar, né? E quando ela acertou, ela anotou as coisas que ela tinha feito de certo. E para ela não ficar repetindo os erros, ela provavelmente deve ter anotado o que ela fez de errado, né? Mas ela chegou na solução. Então, por isso que a gente fala do modo repetitivo, né? Até chegar a uma solução ótima, claro, que daí a gente vai aproveitar o que há de melhor, né, em solução, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar tentando até a gente chegar no nosso máximo, tá bom? Então, o que a gente tem que colocar na cabeça, né, é que o método Simplex, ele vai fazer com que a gente parta de um princípio, né? Então, a gente vai partir do princípio da repetição, né? E depois a gente vai tentar... só que a gente tem que partir de algum lugar, né? Então, de repente, se a gente tem alguma solução que já é conhecida para um problema parecido, a coisa mais lógica a fazer, para a gente não perder tempo, é partir deste princípio, né? A gente tem que partir desta condição, tá? Daí a gente, de repente, a partir daí, a gente vai conseguindo fazer os testes e tal, mas a gente já tem uma referência básica, tá bom? Então esta é a principal questão, né? De onde partir. Veja quais são as soluções que foram aplicadas para problemas parecidos, para que a gente consiga aplicar da mesma forma, tá, a solução destes problemas, beleza? Então, o exemplo do livro aí para a gente ver esse experimento, né, é aquela fábrica de brinquedos que a gente citou na semana passada. Lembra que a gente tinha uma fábrica que fazia bonecos e lousas, né? Então, essa fábrica ela tinha, cada item tinha que passar por uma das três máquinas, existiam três máquinas e cada item tinha que passar
em todas as máquinas, né? Então passava na máquina 1 para fazer o trabalho inicial, na máquina 2 para fazer o trabalho intermediário e na última para finalizar o produto, tá? E os 2 produtos passavam pelas 3 máquinas, só que cada produto demorava um tempo de hora, né? E a gente queria saber qual que era o tempo, assim, qual que era mais lucrativo, né? Qual brinquedo era mais lucrativo, o que era mais viável, qual era a forma mais viável de fabricar esses brinquedos, né? E daí a gente foi discutindo e a gente acabou chegando na condição de que valeria a pena a gente sentar e calcular, né? Mas a gente citou que existiam umas fórmulas, né? Que daí a gente falava da x1, 1x1 mais 2x2 tinha que ser menor ou igual a 12 horas, né? Porque uma hora de boneco na máquina 1 e 2 horas de lousa na máquina 1, né? Que deveria ser igual ou menor que 12 horas, que era o tempo máximo de funcionamento da máquina, né? Então, daí tinha a máquina 2, a máquina 3 e a gente colocava as equações, né? Então, a gente no método simplex, né, a gente não tem muitas alterações. Por quê? Porque já são itens formados, né? Então a gente vai partir do princípio da solução que a gente deu na aula anterior, né? Que seria a gente otimizar o tempo em cada máquina para que a gente conseguisse manter a fabricação da demanda para atender o nosso público, e ao final da história a gente acabava não desperdiçando tempo ocioso nas máquinas, tá? Agora vamos supor que a gente tem a condição de fabricação igual àquela lá, só que a gente tem alguma variação que não está prevista. Por exemplo, uma não conformidade no material na matéria-prima, né? O material das bonecas está errado, né? Ele veio fora do padrão. E aí, como que a gente faz isso, né? Como que a gente poderia mudar isso, tá? A gente não pode mudar. A gente tem que fabricar, a gente tem que entregar, tal. O que pode acontecer? Pode ser que a máquina demore mais tempo. Então daí você começa a partir do princípio da melhor condição que você tinha. E daí você começa a partir daquela solução ótima, você começa a tentar fazer coisas novas para ver até onde você consegue chegar, tá? Então esse que é o princípio do que a gente pode dizer aí do método simplex, tá? O próprio nome já sugere alguma coisa, né? Então a gente buscar as soluções mais práticas aí, mais simples, tá? Então a gente fala, inclusive, né, nessa questão, quando acontece alguma coisa assim, a gente tem que pensar aí na condição de mudar a fórmula que era usada, né? Então a gente coloca aí, a gente acrescenta uma variável de folga, tá? Então aquela fórmula que eu falei que era 1x1 mais 2x2 menor ou igual a 12, que representa o número máximo de horas que a máquina pode trabalhar, vai ficar assim, 1x1 mais 2x2 mais x3, que vai ser igual a 12. Ou seja, você vai ter a variável x3, que é a variável de folga inserida, e daí ela vai limitar o seu tempo de testes, de experimentos, a 12 horas. Então você tem que esgotar as possibilidades, tá? Lembrando que a gente tem que manter a restrição de não negatividade, tá? Porque a gente tem que produzir alguma coisa, né? A gente não pode ficar no prejuízo. Então, se a máquina funcionou, tem que sair alguma coisa, tá? E daí a gente coloca essa variável de folga, né? Porque a gente quer a solução ótima e não a satisfatória, né? Para a gente é muito fácil, para nós administradores é muito fácil decidir
deixar do jeito que está. Mas a gente tem que lembrar que a nossa profissão foi criada para melhorar as coisas, para a gente fazer uma gestão bacana. Então, é nossa obrigação buscar o ótimo e não o satisfatório, beleza? Então, beleza. Solução básica, vamos falar um pouquinho sobre solução básica, né? Quando a gente fala das questões aí de testes e tal, a gente tem uma solução básica, né, que é a máquina estar funcionando dentro dos padrões aí que ela tem e respeitando a restrição imposta por um novo motivo. No caso aí, o exemplo que eu dei foi a matéria-prima fora da especificação. Quando a gente consegue fazer ela funcionar desse jeito, a gente tem a solução básica, né? Mas daí a gente tem que ter uma solução básica viável, que é a solução viável dentro do ponto extremo, né? Então a gente tem que pensar que a solução básica viável é o que está dentro do ótimo ali, né? O mais próximo do perfeito para a gente, né? Mas quando a gente fala da condição da variável de folga, né, o que a gente encontra na variável ali, né, que está dentro daquele FPE, que é o ponto extremo, né, mais a variável de folga, ela vai dar um outro resultado para a gente. Então, esse resultado é considerado a solução básica, tá bom? E ainda temos o método tabular, que na verdade é a mesma coisa do método, é muito parecido, não é a mesma coisa, mas é muito parecido com o método gráfico, tá? Que é aquele da programação linear, tá? O que acontece? É como se você já deve ter ouvido esse termo, tirar a prova dos 9, né? É como se você fosse conferir o resultado, tá? Então, você tem uma fórmula que você aplica e que você acaba tendo o melhor resultado para a questão que você está discutindo, né? Que é a questão da busca pela excelência, né? Como é que você faz para saber se você está na melhor condição mesmo? Você usa o método tabular, tá? Que você vai acrescentar mais uma coluna, você vai tabular mais uma coluna, né? E você vai transformar os itens, você vai mudar de lado na fórmula os itens que fazem parte dela, tá? Para você chegar no seu ponto principal, tá? Então, que é a função objetivo, né? A função objetiva é sempre, tem que ser sempre respeitada, como que a gente, que foi o que a gente discutiu na aula anterior, né? Então, a gente tem que manter esse respeito. Então, você muda a coisa de lado, você muda os itens de lado, você troca, coloca do outro lado do sinal igual, e o resultado é que todos os números positivos vão ficar negativos, tá? E vice-versa, tá bom? E nos slides que eu postei, tá? A gente tem o exemplo sendo difundido passo a passo, tá? O importante para vocês saberem é que se der o mesmo resultado que deu na programação linear, a solução que você tem realmente é a solução ótima, tá bom? Obrigado, bom descanso para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau!